Versão brasileira, Herbert Richards. A Era Napoleônica. A Era Napoleônica foi o período no qual Napoleão Bonaparte assumiu o poder da França. Esse período durou de 1799 a 1815. Surgiu dando fim à Revolução Francesa, que acabou com o absolutismo na França. Napoleão Bonaparte chegou ao poder em 1799 através do golpe 18 Brumário, que foi planejado por ele e pelo abade Sieyès. O objetivo do golpe era garantir a ascensão dos girondinos e da alta burguesia francesa, contendo os jacobinos e preservando as conquistas da Revolução. Também serviu para frear guerras com países contrários aos ideais revolucionários. Bonaparte depôs o diretório, usando uma coluna de granadeiros, e implantou o regime do consulado. Assim, 3 cônsules concentrariam o poder: Napoleão, Sieyès e Pierre Roger Ducos. Os 3 elaboraram uma constituição que nomeava Napoleão como primeiro cônsul por 10 anos. Em 1804, Napoleão deu fim ao consulado, criando seu império e se nomeando soberano. Havia também a chamada Carta Magna, que concedia a Bonaparte poderes de ditador. Então, a França passou a viver sob uma ditadura. Assim se iniciou o período chamado de Império Napoleônico. Podemos dividir o período napoleônico em 3 fases: consulado de 1799 a 1804, Império Napoleônico de 1804 a 1815, governo de 100 dias de 20 de abril de 1815 até 8 de julho de 1815, consulado. O governo do consulado era republicano e controlado por militares, onde 3 cônsules chefiavam o poder executivo, mas como Napoleão foi eleito primeiro cônsul da República, era ele quem realmente governava. Império. O Império foi implantado definitivamente após a mobilização da opinião pública. Em 1804 foi realizado um plebiscito onde foi restabelecido o regime monárquico e a indicação de Napoleão ao trono. Em 6 de abril de 1814, um exército formado por ingleses, austríacos, russos e prussianos tomaram Paris e capturaram Napoleão, enviando para a Ilha de Elba. Governo dos 100 dias. Napoleão conseguiu fugir da Ilha de Elba e voltar à França em março de 1815. Ele se instalou no poder, obrigando a família real a fugir, mas permaneceu no poder apenas 100 dias por ser derrotado na Batalha de Waterloo. 2 características principais podem ser ressaltadas neste período da história mundial: a consolidação das instituições burguesas nos Estados Nacionais e a expansão do Império Napoleônico para outros locais da Europa, configurando-se como uma ameaça ao antigo regime absolutista do continente. Napoleão pretendia difundir as ideias da Revolução Francesa para acabar com a monarquia absolutista. Como dito antes, o Império Napoleônico se expandiu para a Europa, se tornando uma ameaça à monarquia absolutista do continente. Essa ameaça acabou gerando conflitos, as chamadas Guerras Napoleônicas. Iniciaram por volta de 1803. As coligações foram tentativas de deter Napoleão Bonaparte e o avanço de seu império. Houveram um total de 6 coligações. Na primeira coligação, Napoleão e seu exército venceram os austríacos que tentavam trazer Luís XVI de volta ao poder. Isso intensificou seu poder e enfraqueceu a monarquia. Na segunda coligação, houve a vitória francesa em mais uma guerra e a assinatura de um tratado de paz entre França e Reino Unido. Na terceira coligação, ocorreu a Batalha de Trafalgar, na qual, apesar da derrota em 1805 para os ingleses, os franceses conseguiram derrotar austríacos, prussianos, bem como realizaram o sepultamento do Sacro Império Romano Germânico, constituindo em seu lugar a Confederação do Reno. Parte do norte da Itália já havia sido conquistada em 1801. Territórios da Bélgica, da Holanda, da Espanha e outros estados germânicos passaram a ser controlados diretamente pelo Império de Napoleão, ou por parentes seus, ou ainda passaram a ser administrados em sistema de protetorado. Essa expansão levou à disseminação para o continente dos princípios liberais franceses. Em razão de não conseguir invadir o território inglês, em 1806, Napoleão declarou o bloqueio continental contra a Inglaterra, com o objetivo de enfraquecer economicamente o Reino Britânico
ao impedir a exportação de mercadorias industrializadas aos demais países europeus e também o envio de matérias-primas dos países do continente à ilha. Essa medida teve sucesso inicialmente, mas abriu caminho para a derrocata napoleônica. A Inglaterra conseguiu novos mercados para seus produtos, principalmente na América, mas a França não tinha condições de suprir a oferta britânica. O bloqueio criou ainda reações nacionalistas por parte das populações dos países invadidos, como na Península Ibérica e Rússia. As guerras peninsulares representavam a quarta coligação, quando Napoleão invadiu a Espanha e Portugal. Na Espanha, Napoleão deixou seu irmão José Bonaparte como rei e a Casa Real Espanhola deixa de existir. O povo se revolta e milhares de espanhóis acabam sendo fuzilados. Em Portugal, a invasão de bloqueio pelas tropas napoleônicas em 1807 e o bloqueio continental provocaram a vinda da família real portuguesa para o Brasil, o que elevou o país à condição de Reino Unido junto a Portugal e Algarves. No período da Quinta Coligação, a campanha militar na Rússia representou uma das piores derrotas de Napoleão. Apesar dos mais de 600 mil homens enviados, a tática de guerra arrasada utilizada pelos russos e o intenso frio de 1812 foram decisivos para a derrota francesa. Voltaram à Rússia cerca de 100 mil homens, mostrando a desmoralização a que chegava o exército napoleônico. Em 1813, Napoleão foi derrotado na Batalha das Nações em Leipzig, pela Sexta Coligação, formada por Prússia, Inglaterra, Rússia e Áustria. No ano seguinte, os aliados entraram em Paris e obrigaram Napoleão a assinar o Tratado de Fontainebleau, que o tornava exilado na ilha de Elba, no Mediterrâneo, perdendo seus direitos ao trono francês, recebendo ainda uma pensão anual de 2 milhões de francos. A dinastia dos Bourbons foi restaurada com a subida ao trono de Luís XVIII, porém, Napoleão conseguiu fugir da ilha de Elba e desembarcou na França com mais de 1.000 soldados. Foi recebido com festa por parte de membros do exército e da população. Luís XVIII fugiu para a Bélgica e Bonaparte retomou o trono por 100 dias. Entretanto, a tentativa de ataque a uma nova coligação de aliados saiu fracassada. Na Batalha de Waterloo, Napoleão foi derrotado pelo Duque de Wellington. Com sua derrota, Napoleão foi exilado na ilha de Santa Helena, na costa africana, onde morreu em 1821. O Império Napoleônico deixou uma herança na França e na Europa. Na França, foram consolidadas as instituições já estabelecidas durante o consulado, o ensino público, Banco da França, Código Civil e o Código de Comércio. Igualmente, o país foi dividido territorialmente em departamentos. Por sua vez, na Europa, as guerras napoleônicas puseram termo ao Sacro Império Romano-Germânico, provocaram o fim do feudalismo e cooperaram para o nascimento do nacionalismo em regiões como a Bélgica, Itália e Alemanha. Esses surgiram como países independentes ao longo do século XIX. Em 1808, o rei de Portugal, Dom João VI, que veio para o Brasil, começou os trabalhos para a estruturação do país. Fábricas foram criadas universidades, a Academia de Belas Artes e a Biblioteca Real. Essas novas estruturas começaram a tornar o Brasil mais independente de sua colônia, Portugal. Com o fim da Era Napoleônica, Dom João VI voltou para Portugal, mas deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente no Brasil. A permanência de Dom Pedro no Brasil logo caminhou para o processo de independência do país e instauração do primeiro reinado, em 1822. Napoleão nasceu em 15 de agosto de 1769 e virou tenente já aos 16 anos. Tal precocidade se deve à sua exímia dedicação. Aos 15 anos foi admitido como cadete na Escola Militar de Paris, onde se formou. Até os 17 anos, Napoleão não tinha muito jeito com as mulheres. Magricela, de cabelos engordurados e uniforme sempre amassado, não atraía muitos olhares femininos. Napoleão Bonaparte era conhecido como o Anticristo pela rainha Maria de Portugal, que também não tinha um apelido muito legal, Maria Louca. Suas batalhas para conquistar a Europa causaram um número assustador de mortes.
Calcula-se que o total de falecidos nos conflitos napoleônicos entre civis e militares fique entre 3,5 milhões a 6,5 milhões.